Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, um assunto importante, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com a advogada Luciana Temer, que é professora da PUC de São Paulo, também presidente do Instituto Liberta, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E o nosso foco aqui vão ser justamente alguns casos de deepfake nos últimos dias que cometeram, atingiram uma parte dessa população, das crianças, também adolescentes, enfim, diversos casos aqui. Luciana, muito bom falar com você, é um prazer. Infelizmente, para algo que é tão grave e, enfim, um caso que é surreal, que são 20 adolescentes que foram vítimas desse crime. É isso aí, Gabi. Bom, obrigado pelo convite. Acho que é uma conversa muito importante. É um assunto muito duro, mas que precisa ser falado. Com certeza. Eu vou dar até aqui um passo para trás, para falar sobre o caso de uma pessoa que é bastante conhecida, para as pessoas entenderem que todo mundo, pode ser vítima desse crime. Até foi apresentado nessa semana um projeto de lei para incluir no Código Penal, o crime de criação, e compartilhamento de imagens íntimas feitas por inteligência artificial e que a gente conhece popularmente como a deepfake pornô. E foi justamente por conta do caso da atriz Isis Valverde, que foi alvo, justamente dessas imagens manipuladas na internet. Então, os criminosos pegaram imagens dela, ou de biquíni, enfim, fotos da Isis Valverde, e aí mudaram, por meio de inteligência artificial, como se fossem nudes, são falsos nudes. Como é que você tem acompanhado, Luciano, o aumento desses casos? Olha, Gabi, eu acho que você primeiro chamou atenção por uma questão importante que é a lei está sempre correndo atrás do avanço tecnológico, Na verdade, a lei sempre ela corre atrás dos avanços sociais. E agora, com o avanço tecnológico, você veja, o crime de pornografia de vingança, conhecido como pornografia de vingança, ele é de 2018, É muito, muito perto. E já foi uma lei que correu atrás de algo que vinha acontecendo, que era a reprodução, distribuição de imagens íntimas, o que é possível hoje com a tecnologia do celular. As pessoas gravam as coisas e gravam de forma escondida muitas vezes. Muito bem, e agora você está falando de uma outra situação, que é o seguinte, o uso de aplicativos, e aplicativos que estão aí à disposição das pessoas e que fazem esse tipo de coisa. Uma inteligência artificial que desnuda a pessoa. Então, agora, a gente está correndo atrás de novo de regulamentar uma situação que é uma situação nova. E esse aumento da violência online é algo que a gente tem assistido de forma assustadora nos últimos tempos. Pois é, eu até falei 20 alunas, no início da nossa conversa, mas na verdade foram mais de 20 alunas que a gente sabe até agora, não tem tantos detalhes, até porque são adolescentes e elas precisam ser preservadas, Mas elas foram vítimas de montagens de fotos íntimas, justamente dessa inteligência artificial que a gente está conversando. Então, eu queria trazer esse aspecto da educação sexual com você, Luciana, porque a maioria dessas adolescentes, nesse caso específico que aconteceu agora, é de um colégio que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, mas tem outros casos acontecendo, inclusive eu fui dar uma busca na internet justamente para ir atrás desses casos, e aí eu acabei me deparando com outros que não tiveram tanta visibilidade, que foram tratados como casos isolados ou locais. Mas fato é que eles estão acontecendo. E primeiro, eu te pergunto qual que é a responsabilidade da instituição, da escola, nesse caso, e também, enfim, envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem esse aspecto também. E para além disso, só para a gente não ficar no superficial, de o que tem que acontecer com esses alunos, eles têm que ser punidos. Qual a importância da educação sexual para evitar essa violência, para trazer consciência, responsabilidade para esses jovens? Gabi, acho que essa sua fala é muito importante. Você sabe, vou dar um número aqui, que é um número que a gente tem, o último divulgado pela SaferNet, que só no primeiro trimestre de 2023 foram denunciados 23.773 casos de violência sexual online contra crianças e adolescentes. Então, você está falando de casos esporádicos, mas a gente tem um número do que é
denunciado, do que é sabido, de mais de 23 mil casos. Então, olha só, eu comecei a fala aqui com você dizendo quanto a lei fica correndo atrás, né, de resolver questões que vão aparecendo aí. Acho que o que a gente faz é enxugar gelo. Mesmo quando você fala de punição, você está falando da punição de meninos que o dano já foi feito, né? As consequências, acho que a gente vai falar disso depois, as consequências para essas vítimas são consequências duríssimas para o resto da vida. Então, o dano já aconteceu. A gente tem que ser uma sociedade que pare de correr atrás de enxugar gelo e, de fato, resolva a questão na sua essência. E que essência é essa, Gabi? Eu sempre falo, quando se fala de violência online, seja bullying, seja violência sexual, a violência online ela não tem uma característica nova online. Ela só é online, o instrumento é novo. Mas o que a gente está falando é de uma violência que está na sociedade. Né? Nós temos um dado já há muito tempo de mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Né? Quando a gente pensa neste dado, a gente fala, a violência sexual online, ela é um produto de uma violência que está na vida real. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. E eu acredito muito, o Instituto Liberta, que eu presido, vem defendendo muito a importância da escola como espaço de educação. Não só educação digital, porque se fala muito de educação digital, de educar os jovens para estar neste meio virtual, mas uma educação para a vida e para o convívio em sociedade, de respeito ao outro, respeito ao consentimento, ao limite, ao corpo. Né? Porque quando a gente resolver, de fato, esta questão na essência, com certeza, Gabi, a gente vai ter muito menos números, tanto de estupros reais, como de estupros virtuais, como de ações como que aconteceram aqui nessa escola com essas meninas. Nossa, que importante isso que você está falando. Inclusive, essa semana, mais uma infeliz coincidência, né? Tem uma adolescente que foi estuprada, né, por 2 homens. Ela relatou que o abuso foi gravado, depois começou a ser compartilhado e assim que ela descobriu, né? Porque foi para as redes sociais e os agressores dela que compartilharam. Então, isso é surreal, né? Vou te contar uma história, Gabi, que é uma história que aconteceu, na verdade, uma história real também, de 3 meninas que foram estupradas pelos colegas de escola, aqui numa escola, não me lembro se estadual ou municipal de São Paulo, e eu dei uma entrevista para um jornalista de televisão que estava fazendo a matéria, e ele me procurou, foi esse ano isso, e ele me procurou e disse o seguinte: olha que situação horrorosa, os meninos já estão recolhidos na Fundação Casa, mas eram colegas de escola de 3 meninas. E como é que se descobriu? O que os meninos faziam? Eles, na verdade, convidavam as meninas para matarem aula, não sei o quê, uma de cada vez, levavam para casa, bebiam e tal, e os 3 lá, meninos, tinham relação sexual com a menina. Como é que isto veio à tona? Quando uma das meninas, que foi vítima desta violência, foi ao diretor da escola reclamar que ela estava sendo vítima de bullying. Não de estupro, Gabi, de bullying. Por quê? Porque as imagens estavam circulando na escola. E quando o jornalista me contou essa história, eu só pude dizer para ele uma coisa, que triste, que dó desses meninos e que dó dessas meninas. Porque nós, adultos, estamos falhando com esses jovens. Nós estamos escondidos numa hipocrisia, como se esta sexualidade não tivesse presente e extremamente presente na nossa sociedade. E a gente tem que falar de pornografia e coisas que a gente não fala, não é? Os meninos e meninas estão aprendendo a se relacionar a partir desta relação de pornografia e eles reproduzem aquilo que eles estão aprendendo. E nós, adultos, estamos nos omitindo de assumir o nosso papel, que é o papel de educador. E educador não é só de conteúdo. Educador é de cidadania, é de dignidade, é de respeito. E nós não estamos fazendo isso, né, Gabi? Nossa, justamente. Aí você joga para debaixo do tapete, né? Quer dizer, o caso do estupro também dessa menina foi na casa de uma amiga. Ela foi violentada na casa de uma amiga por conhecidos dela. Ela estava dormindo e ela acredita que ela foi dopada, porque obrigaram ela a beber. E tinham outros jovens, né, da idade dela também. Então, eram conhecidos, né? Não é uma coisa que normalmente a nossa sociedade, ela costuma
acreditar que o estupro, que a violência sexual, ela acontece só naquele beco escuro que alguém te puxa, né? Um homem que é um monstro te puxa ali no canto e aí acontece o abuso sexual. E não, né? Isso acontece nos círculos desses jovens, e eles estão aprendendo a se relacionar. Então, essa conscientização, a educação precisa estar ali, né? No ambiente deles. Sem dúvida. Olha, Gabi, até vou dizer mais para você, né? Acho que é um dado importante para quem está nos assistindo, ouvindo, que é o seguinte: a gente tem esse dado de mais de 4 meninas de menos de 3 anos estupradas por hora, mas mais de 72% aconteceram na casa da vítima, e mais de 70% por familiares. Então, a gente está falando de uma violência que é uma violência muito próxima. E agora, para sair da esfera do familiar, esta violência entre os jovens, ela está sendo cada vez mais naturalizada. Eu chamei atenção para a história da menina reclamar de bullying e não de estupro, porque, de fato, hoje esta violência sexual está tão inserida nessas relações que a pessoa nem percebe mais a violência que ela está sofrendo e ela traduz de outra forma, né? E olha, é uma coisa impressionante. Você falou da palavra educação sexual, né, que hoje ela é demonizada em muitos setores. Infelizmente, nos últimos 4 anos, acreditaram na tal da mamadeira de piroca, e isso virou uma grande confusão. Enfim, é um desserviço imenso que foi prestado. Agora, também eu tenho que dizer o seguinte: nunca houve no Brasil educação sexual tal como deve haver. Porque quando a gente fala no Liberta de educação sexual, a gente não fala de ensinar a usar camisinha só e não ter doença sexualmente transmissível e não engravidar. Isto é o básico do sistema de saúde. Quer dizer, isso é uma questão de saúde pública. O que a gente está falando, na verdade, é de falar com crianças pequenas sobre proteção ao próprio corpo, isso é possível, mas, sobretudo, falar com jovens sobre sexualidade saudável, sobre sexualidade, não é sobre prevenção de doença. É como é que a gente se relaciona sexualmente, isso é bom e faz parte da vida, de forma saudável, respeitosa e com consentimento. É isso que é a educação sexual que a gente precisa falar nas escolas. Muito bom, porque não é porque as pessoas, né, os conservadores, vamos dizer assim, e muito a extrema-direita, né, demoniza a educação sexual como se não fosse acontecer. E, na verdade, sim, os jovens estão se relacionando, essas pessoas querendo ou não. Então, é uma questão de saúde pública, como você disse, né, Luciana? Agora, tem outro ponto muito importante que você já levantou e que eu acho que é bom a gente tratar aqui também, que é como esse crime precisa, né, de uma atualização para lidar com ele. Então, o crime está sempre se sofisticando, quer dizer, além do compartilhamento, agora a gente tem montagem, a gente tem manipulação de imagem por aplicativos que são facilmente baixados em qualquer celular de qualquer jovem, né, qualquer jovem tem acesso a isso, mas o caminhar da lei é muito lento, né, e a forma como as autoridades também lidam com isso é bastante arcaico. Então, falando, por exemplo, lei de proteção de dados, atendimento em delegacias, que também é muito ruim para as mulheres de maneira geral, né, como vítimas, mas eu queria te ouvir sobre como o Estado precisa se aperfeiçoar, capacitar os profissionais que vão atender, dar apoio para essa vítima, que além de tudo, né, além de ser mulher normalmente, né, a maioria são mulheres, como você disse aqui, são jovens, né, e ficam constrangidas, muitas vezes não querem falar sobre isso e os casos não vão nem para a justiça, justamente porque elas têm medo de retaliação, inclusive, elas têm com razão, porque isso pode realmente chegar até elas, porque as autoridades muitas vezes demonstram que não têm condição de proteger essas crianças, né? Claro, não, sem dúvida, falta muita capacitação. Mas eu quero dizer aqui que foi aprovada uma lei em 2017, que é conhecida como Lei da Escuta Protegida. A Lei da Escuta Protegida é uma lei que não está ainda implementada, deveria estar já, e que justamente, Gabi, prevê que crianças e adolescentes, meninos ou meninas, vítimas ou testemunhas de violência de todas as ordens, inclusive da violência sexual, devem ser atendidas de uma forma diferenciada. Elas devem ser ouvidas de uma forma diferenciada. O exame de corpo de delito, quando há exame de corpo de delito, tem que ser feito de uma forma diferenciada, justamente para encorajar denúncias e proteger as crianças, meninas e meninos, né, eventualmente denunciantes, porque é bom dizer que a violência sexual também acontece com meninos, né?
Sabe? A gente tem 86% meninas, mas são muitos meninos também, que ficam muito silenciados num país machista como o nosso, Sim. que acaba, enfim, botando lá uma chancela no menino e questionando a masculinidade dele. Mas a verdade é, a gente precisa preparar todo o sistema de justiça, e aqui não é só a delegacia não, Gabi, são os juízes, são os promotores, promotoras, né? A atualização tem que ser permanente. Você veja, recentemente nós tivemos decisões reconhecendo a possibilidade do estupro virtual. Não havia essa compreensão ainda da justiça, até que tantos e tantos casos da chamada sextortion, né, da extorsão sexual pelo meio virtual, que a justiça acabou compreendendo que é possível haver o estupro virtual, tanto de pessoas adultas quanto de crianças e adolescentes. Então, é preciso, sim, preparar muito. Agora, para preparar, Gabi, tem que falar sobre isso tudo, né? E nós somos uma sociedade muito hipócrita ainda. A gente fala muito pouco sobre essas questões. E, sobretudo, a gente silencia muito sobre violência sexual. Parece muito constrangedor. Eu digo sempre que este é o único crime que o constrangido não é o bandido. O constrangido é a vítima, né? É a vítima que se constrange. E aí a gente silencia e, com isso, a gente acaba pactuando e perpetuando essa violência. E só para esclarecer aqui, né, esse termo, o sextortion ou sextorção, né, também que trazendo aqui para o nosso português brasileiro, para a gente esclarecer, e você me corrige se eu tiver errado, se eu não tiver dado a explicação correta, mas é quando alguém né, faz uma chantagem, ameaça levar essa pessoa a um constrangimento se ela não aceitar algum tipo de abuso, né? Enfim, fazer algo que ela não queira, sexualmente falando, né? Um ato libidinoso, vamos dizer assim, pela justiça, né? Classificando pela lei. E acho que é importante, Gabi, a gente está falando aqui de educação, né? Educação sexual, educação para o meio virtual e, enfim, presencial também, mas olha só, o que é muito comum nessa extorsão sexual, né, virtual, as crianças, elas estão nas redes sociais, desde muito jovens. E elas fazem bobagem, assim como nós adultos fazemos bobagem, criança também faz bobagem. Então, o que é muito importante que os pais conversem com os filhos e filhas dizendo o seguinte: eu falo para você não falar com estranho, eu falo para você não fazer isso, não fazer aquilo, mas se você fizer qualquer bobagem, corre, conta para mim e pede socorro para mim. Porque a gente tem casos, por exemplo, eu soube de um caso agora de uma promotora em Curitiba, que uma menina, aos 11 anos de idade, ela cedeu numa conversa com um pseudo-menino, com quem ela estava conversando na internet, que não era um menino, era um sujeito adulto, né, disfarçado de menino, pela inteligência artificial que permite isso, e ela mostrou a alça do sutiã para ele. E a partir daí, ele começou a chantageá-la. A alça do sutiã você mostrou? Sua mãe vai ver que você me mostrou. Se você não tirar o sutiã agora, eu vou mostrar para sua mãe. E a menina tinha 11 para 12 anos de idade e ela começou a entrar num sistema até que ela tentou se matar. Ela entrou num processo de depressão, tentou se matar, porque ela estava há 4 anos sendo extorquida sexualmente. Né? Então, eu conto essa história porque essa não é uma única história, nós temos algumas histórias sobre isso. Agora, é fundamental que os pais, que a relação de confiança aconteça a ponto de, mesmo a criança ou adolescente fazendo bobagem, possa contar para os pais o que está acontecendo para estancar essa extorsão, né? Nossa, isso é muito importante, até porque justamente por conta desse constrangimento de não querer falar sobre isso leva a uma subnotificação também desses crimes, né? Assim, é uma causa e consequência também. Agora, levando para a questão da vítima, né? Imediatamente depois que aconteceu, imaginando como essa menina que você contou agora foi vítima, o que a vítima e a rede de apoio dela, os pais ou amigos, né? O que pode ser feito, o que ela pode fazer na prática, né? Como medida. E segundo, quem recebe esse conteúdo, já que a gente está falando de compartilhamento, seja de imagem verdadeira ou imagem manipulada, o que essa pessoa pode fazer, essa pessoa que recebeu o conteúdo, para coibir ou para pelo menos não alimentar esse efeito manada, né, de disseminação? Bom, acho que a gente pode separar as duas questões. Assim, a denúncia
é muito importante, né? Então, e a denúncia, de preferência, numa delegacia especializada. Acho que a que tem na maior parte dos lugares é a Delegacia de Defesa da Mulher, que, com todas as deficiências que ainda acontecem, é a que está mais preparada para receber esse tipo de caso, né? Tem alguns lugares que eu acho que já estão instalando delegacias especializadas em crimes virtuais, mas isto ainda enfim, se tem, são pouquíssimos lugares. Então, eu acho que a questão é procurar uma delegacia de preferência especializada, mas qualquer uma pode atender, acolher a vítima, porque são dois momentos diferentes, não é? Um momento é o momento da denúncia, outro momento é o momento do acolhimento. Veja, essas meninas que sofreram esta enorme violência agora no Rio de Janeiro, dessa notícia, elas vão ter problemas sérios, problemas de insegurança. Enfim, a gente espera que elas não tenham, que elas tenham um atendimento psicológico adequado, e provavelmente terão, porque são meninas com uma condição socioeconômica boa, porque a maioria das meninas não tem essa condição, né? Mas as consequências são muito graves. Esses processos depressivos de autoestima e tudo podem afetar a vida dessa menina. Então, é muito importante que, para além da denúncia, numa delegacia especializada, seja feito o acolhimento de saúde psicológico, né, de saúde mental dessa vítima. Então, essa é uma questão. Outra questão bastante importante é, se qualquer pessoa receber uma imagem de abuso, de abuso infantil, ou de violência sexual, ou uma coisa como esta que circulou na escola, nunca repasse. Até porque eu vou dizer aqui, é crime repassar. Não, mas eu repassei porque eu quero achar o abusador, porque eu estou indignada. Guarde a sua indignação para você. Se você tiver uma boa intenção, pode falar numa delegacia policial, olha, recebi uma imagem, esta imagem. Tá. Nunca, em hipótese nenhuma, repasse. Você não estará ajudando de forma nenhuma, né? Eu vi na reportagem dessas meninas, Gabi, que um dos meninos que estava no grupo, que se indignou com a situação e resolveu contar para as meninas o que estava acontecendo, né? E essa solidariedade é fundamental. Acho que isso também é uma coisa, né? Uma pessoa que foi solidária. E acho que a gente tem que estabelecer essa rede de solidariedade e se meter, sim, se meter nas questões, se meter nas conversas e começar a se opor a coisas como essa. Não são brincadeiras. Isso não é brincadeira. Exatamente. Nossa, importantíssimo isso que você falou. E aí, para fechar, eu queria justamente falar um pouco mais sobre as consequências, né, para essas vítimas, do ponto de vista da saúde mental, como isso impacta na vida delas, né, em todo o entorno. Deve ser muito difícil depois que você passa por uma situação dessa, por exemplo, foi num colégio na Barra da Tijuca. Como é que essas meninas voltam para a escola depois que isso aconteceu, né? É muito difícil. Eu acho que a gente tem visto, a gente não trabalha com vítimas diretamente, né? Mas a gente acaba estudando muitos casos e a verdade é que as narrativas acabam chegando para a gente, Gabi. Uma coisa muito importante é o silêncio só atrapalha. Então, qualquer pessoa que estiver sendo vítima ou tenha sido vítima de qualquer violência tem que compartilhar essa tristeza, essa experiência com uma pessoa de confiança. Não é? Mesmo que você não queira denunciar, você precisa pedir socorro e dividir, e contar, e falar do que está acontecendo. Isso é fundamental. É fundamental até para que os danos sejam menores, Gabi. A Vera Iaconelli tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nós somos seres de linguagem. Então, a cura muitas vezes se dá pela linguagem. Colocar para fora, falar, dividir é muito importante. Agora, um atendimento psicológico é fundamental. E aqui eu vou registrar minha indignação, né, com a nossa política pública e a importância de programas como esse que falam deste assunto, de todas as violências virtuais e presenciais. O nosso sistema de saúde ainda não está preparado para receber, aliás, não tem psicólogo para atender. Mesmo uma vítima de estupro presencial, não é? Não vai ser atendida de forma individual por um psicólogo da rede pública. Não existe essa política pública, o que eu acho que é um absurdo, mas a gente não fala sobre isso. Então, essas meninas da escola, como têm um poder aquisitivo melhor, vão poder ter uma psicóloga que as atenda, e isso é fundamental. Se essa menina for pobre, se este menino for pobre, ele não terá. E isto gera seguramente consequências piores,
porque você tem que lidar de alguma forma com esse trauma. Agora, também é preciso dizer que violência nenhuma define ninguém, né? Se a gente tiver condições de cuidar disso, tratar, ser acolhido, provavelmente a marca vai ficar para sempre, mas isso não vai te definir nem definir a tua vida. É isso, nossa, acho que é a maneira talvez mais adequada para a gente terminar esse episódio, Luciana, com essa sua fala tão importante. Foi um prazer conversar com você, te conhecer, quero te agradecer muito, seja sempre bem-vinda aqui ao ICL, ao Em Detalhes. A gente tem que falar cada vez mais sobre isso, porque, né, senão é o mínimo, é o primeiro passo para a gente começar a ter alguma atualização, algum preparo, né, dessas autoridades, de toda essa rede de apoio que essas crianças, esses adolescentes, essas vítimas precisam ter. Então, muito obrigada, Luciana. Obrigada a você, Gabi, pela oportunidade e parabéns pela escolha do tema. É um tema fundamental, importante. Vamos falar sobre isso, porque só assim a gente muda essa realidade. É isso, a Luciana é advogada, professora da PUC de São Paulo, também presidente do Instituto Liberta, que é de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Um beijo, até uma próxima, Luciana. Beijo. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Para você que me acompanha também pelo YouTube, você fica agora com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha, às 5h da tarde com o Rolê ICL, com o William De Luca, e também às 6h da noite com o ICL Notícias, segunda edição, comigo, Chico Pinheiro. E antes da gente encerrar esse programa, e também tem nas plataformas de áudio, tá? O programa sai ainda mais cedo, o episódio vai ao ar às 8h da manhã, em todas as plataformas de podcasts. Mas também quero dar um recado muito importante para você que acompanha aqui o ICL, é uma notícia muito especial para todos nós. Vem aí o primeiro filme original do ICL, para a gente comemorar essa conquista, que é de toda a nossa equipe. A gente organizou um debate ao vivo e aberto com trechos do novo documentário. O documentário é de Quanta Terra Precisa o Homem, a surpreendente verdade sobre o MST que as elites fazem questão de esconder. Ele vai acontecer no dia 12 de novembro, às 8h da noite. Esse encontro vai contar com a participação do João Pedro Stedley, diretor nacional do MST, também com a Laura Sabino, que é youtuber e militante do MST, além da moderação do Eduardo Moreira. Então anota aí na sua agenda e garanta sua vaga em icl.com.br/emdetalhes. Um beijo para você que me acompanhou até aqui e até amanhã. A quantidade de tragédias pelas quais o nosso povo passou ao longo dos últimos anos é sem precedentes. O ciclone no Rio Grande do Sul, as enchentes na Bahia, o desastre em Petrópolis, são muitos os casos que nos levaram às lágrimas, que nos fez ficar desesperado, imaginando o que aconteceria com aquelas pessoas. Um grupo, um movimento, esteve em todas essas tragédias ajudando, oferecendo a mão, acudindo, se arriscando para tentar salvar. O nome desse movimento? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Por acaso, o mesmo movimento que vem sendo atacado sem nenhum pudor e sem nenhum limite pelas pessoas mais poderosas desse país ao longo das últimas décadas. Qual o segredo que eles tanto tentam esconder a respeito do MST? Por que o MST é tão perigoso? Será que é por causa dos ataques que eles podem fazer às fazendas? Ou será que o perigo que eles representam para esses poderosos é outro? Você tem interesse de descobrir? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8h da noite, o ICL vai lançar o seu primeiro documentário original. E trechos desse documentário serão exibidos para poder alimentar um debate com os maiores conhecedores da questão do campo no país. Entre eles, João Pedro Stedley, uma das lideranças históricas do movimento dos trabalhadores sem terra. Para você participar desse debate e assistir aos trechos inéditos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Ninguém pode perder esse encontro, até para assistir esses trechos inéditos e ouvir
tudo que vai ser falado.